Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Nós te bendizemos, ó Deus, e te adoramos, Senhor, por tudo quem tu és, Senhor, pela tua santidade, pela tua justiça, pela tua ira, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por todos os teus atributos, ó Deus, pelo teu poder que opera em nós, na tua igreja, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos e reconhecemos tua majestade, Senhor, e que tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Por quem tu és, ó Deus, porque tu és o Criador de todas as coisas, Senhor, e nós somos obra das tuas mãos, criaturas, ó Deus, criados, ó Deus, para te adorar, para te louvar, e em Cristo Jesus recriados, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Nós te adoramos, te louvamos, ó Deus, pela tua majestade, Senhor, pela tua grandeza, pela tua excelência, Senhor, porque não há outro Deus, não há outro Senhor como o Senhor nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Nós te adoramos também pelas obras das tuas mãos, te agradecemos e te louvamos e te adoramos pela obra da criação, pela obra da providência, pela obra da redenção em Cristo Jesus. Te louvamos e te adoramos, ó Deus, por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossas esposas, maridos, pela tua igreja, ó Deus, por todos os nossos irmãos em Cristo, hoje e aqueles que vieram ao longo da história também servindo ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque tu és fiel à tua palavra e às tuas promessas. E em tudo, Senhor, faz-nos mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Nós te bendizemos, Senhor, te adoramos, porque reconhecemos tudo isso, Senhor. Conhecemos que somos fracos, somos pequenos, somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, nele, o Senhor nos reconcilia contigo mesmo, Deus, consigo mesmo, Deus. Nos abençoando nessa comunhão espiritual que temos com a Santíssima Trindade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu, ó Deus, a tua palavra, por inspiração do teu Espírito Santo. Nos concedeu e por ela encontramos conforto, alegria. Encontramos também, ó Deus, correções para nossas vidas. Encontramos, ó Deus, lições tão importantes, tão sérias, ó Deus, quanto a tua vontade, Senhor, e quanto ao que devemos crer, ó Deus, no teu Evangelho. Te louvamos e te adoramos pela tua palavra. E a nossa oração é como a do salmista, que diz: Senhor, abre, ó Deus, os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É isso que desejamos, rogando a Ti, que o Senhor nos abençoe no momento que aqui estivermos, ó Deus, nesse estudo, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, nossos corações, possa nos fazer amar cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe quanto a isso te pedimos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, no Brasil, no mundo, pregação do teu evangelho, o avanço do evangelho neste país. Concede-nos, ó Deus, um evangelho mais puro, Senhor, mais bíblico, mais justo, Senhor, e que glorifique o teu nome. Concede-nos, ó Deus, isso. Levanta pessoas, homens, mulheres comprometidos com a tua verdade, com a tua palavra. Levanta ministros, ó Deus, tua palavra que sejam fiéis a ti e amem, acima de tudo, ao Senhor e suas famílias. Senhor, abençoa, ó Deus, a igreja, Senhor. Sabemos que passamos por muitas lutas, dificuldades, sabemos, ó Deus, as questões tão complicadas, ó Deus, envolvendo a igreja nos nossos dias. Mas cremos que o Senhor é fiel à tua palavra, e o Senhor guardará o teu povo, e o Senhor nos conduzirá em vitória, ó Deus, em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui participando hoje do estudo. Aqueles que não puderem participar também, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe, ó Deus, cada um no seu lar, Senhor, onde quer que esteja, Senhor. Ó, Senhor, concede saúde àqueles que estão cansados, enfermos, desanimados, ó Deus, concede ânimo, Senhor, a estes. Abençoa, ó Deus, revigora os nossos corações, refrigera, ó Deus, a nossa alma, Senhor, te pedimos. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, por meio da tua palavra, possa nos abençoar, para que o nosso coração seja aquecido pela tua verdade, pela tua palavra. Teu nome seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas. Possamos nos alegrar em ti, Senhor, por meio de Cristo, nosso Senhor. E que em tudo, em todas essas coisas, tu sejas glorificado
e o teu povo, Senhor, seja abençoado. Ó, Senhor, como necessitamos disso. Necessitamos, ó Deus, cada vez mais compreender com todos os santos qual a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ó, Senhor, que cada um de nós aqui possamos experimentar isso, teu amor, tua graça em nossos corações, possamos viver, ó Deus, um evangelho, uma vida cristã mais robusta, mais firme, mais espiritual, ó Deus, mais fervorosa, Senhor, que possamos entender isso, ó Deus, que o mais importante é estar com Cristo e andar com Ele, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe quanto a isso, nós te pedimos. Abençoa cada um de nós, abençoa todo o teu povo, Senhor. Livra, ó Deus, de todo mal, todos os maus pensamentos, ó Deus, distrações. Concede-nos, ó Deus, que sejamos concentrados na tua palavra, que teu nome seja engrandecido por meio disso, Senhor. Que nós sejamos abençoados, para a glória do teu nome, unicamente, para a glória do teu nome, que tu sejas agradecido, Senhor. Não importa que nós diminuamos, e o Senhor fez. Senhor, abençoa todos nós, suplicamos, te rogamos, te adoramos, ó Deus. Isso fazemos no nome do Senhor Jesus, pedindo também, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. No nome dele que nós oramos, te bendizemos, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento, entoar um salmo. Ah, esse salmo que eu vou compartilhar com os irmãos está no YouTube. E nós já cantamos ele antes, né? O Salmo 51, tá? Só uma parte dele, não está inteiro aqui. Ele está com acompanhamento, né, musical de fundo. Relevem isso, né, por favor. A minha ideia futuramente, né, propor para os irmãos que façamos algo mais, cada vez mais parecido com um culto, né? Cada vez mais, se Senhor permitir. E nós não usaremos com acompanhamento, tá? Me refiro aos salmos, né? Salmo 51. Vou compartilhar aqui com os irmãos. Se tiver problema, se não estiver saindo som, me avise, tá? Compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno és, segundo em que o teu favor apaga, pois, todo meu pecado, a minha transgressão vem me lavar e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço e sei do mal que fiz, que de contínuo está perante mim. Encontras-me, Senhor, pequei. Só contra ti, mal procedi, então serás justo ao falar no teu julgar, tu has de ser. Iniquidade, pois, foi que eu nasci.
de minha mãe me conceder, pois a verdade do meu coração está, ó meu Senhor, o teu prazer oculto em meu interior me fazes ver o teu saber, vem me lavar com o seu poder, purificar, ficarei mais algo, pois que a neve vem tão cedo, e alegre regozijo juntar-me ouvir, pra aqueles em os ossos meus que foram esmagados, ó Senhor, o teu pecado, o rosto teu esconde, ó Deus, apaga todo meu mal e transgressão, e cria em mim puro coração, renova dentro em mim, ó meu Senhor, e nova meu coração me dá, e te ilumina tu, se bem de mim, e te teu Espírito, Senhor. Amém, irmãos. Que possamos meditar nesse salmo maravilhoso, né? Fala sobre a confissão dos nossos pecados e o que agrada a Deus, exatamente isso, um coração quebrantado. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1. Nós vamos fazer como fizemos nos últimos domingos, nós vamos ler Cantares de Salomão, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois o capítulo 2, até o versículo de número 9. Então, Cantares de Salomão, capítulo 1, capítulo 2, até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Cânticos dos cânticos, que é de Salomão, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe dignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia?
Pois por que razão seria eu como aqui ando errante, junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, do teu pescoço com colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o perfume. O meu amado é para mim como ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Como o ramalhete de hena nas vinhas de Engede é para mim o meu amado. Eis que és formosa, perdão, eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipestre. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Amém. Gostaria de ler novamente com os irmãos, versículos 8 e 9. Hoje nós vamos meditar nesses dois versículos, 8 e 9. Diz assim, novamente, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Amém. Meus irmãos, continuando, então, a nossa série aqui no livro de Cantares de Salomão, nós temos estudado desde o começo este livro. Vou sempre repetir isso, conforme a interpretação dos nossos irmãos do passado. Isso é importante sempre frisar, já que hoje as pessoas mudaram muito, né, a interpretação deste livro. É um livro que não é fácil, né, de se pregar a respeito, de entender, de estudá-lo. Então, não é sem razão que você praticamente não vê pregações desse livro hoje. Eu vou me referir especialmente ao meio reformado mesmo, infelizmente. E, como nós temos visto, é um livro extremamente importante, porque a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela, acima de tudo, é o relacionamento com Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. É uma pessoa, é Cristo, e como você vive com Ele e você se relaciona com Ele. Então, lá no início, falamos vários motivos, razões bíblicas, porque o livro deve ser interpretado assim, como Cristo e a igreja, e também Cristo e o crente, tanto coletivamente, então, e também individualmente. E, anteriormente, nós vimos o versículo 7, e nós falamos sobre a comunhão, da igreja e do crente com Cristo, como ela pode ser impedida. Então veja que nós estamos seguindo aqui os versículos, né? Uma certa ordem, né? No versículo 4, levou-me à casa do banquete, seu estandarte sobre mim amor. Versículo 5, sustentar-me com passas, confortar-me porque desfaleço. Confortar-me com maçãs porque desfaleço de amor. Versículo 6, nós vimos o desejo dela, da amada, de estar com sua cabeça embaixo, da mão esquerda do amado, e a sua mão direita me abraça, falando sobre o descansar em Cristo. No versículo 7, essa comunhão que pode ser perturbada.
ela diz: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas selvas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Então, que você não perturbe o amado, não perturbe a comunhão dele, sua comunhão com ele, e nem a igreja. E a maneira que como as pessoas fazem isso é através do pecado. É o pecado que causa esse abalo na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo. Não que isso significa perda da salvação, claro que não, mas isso pode ocorrer, como vimos alguns exemplos nas Escrituras, né? E dando sequência a isso, o versículo 8 e 9 também fala de algo semelhante, além de outras coisas que nós veremos agora. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, aqui no versículo 8 e 9, dando continuidade à ideia do versículo 7, é o distanciamento dele, o distanciamento do amado. Então, o verso anterior, a comunhão com ele podia ser perturbada, pecado causa isso, pode causar isso, e nós vemos que houve, de fato, implicitamente aqui no texto, no versículos 8 e 9, houve um problema aqui, no que diz respeito à comunhão, houve um distanciamento entre o amado e a amada. Porque diz assim o texto, perdão, esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes. Então, ele vem saltando sobre os montes. Isso indica uma distância, ele estava longe. E também no versículo 9, o meu amado é semelhante ao gamo, ou filho do veado, que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas. Então, veja, nos versículos 6 e 7, ela estava em comunhão com ele, desejando, né, ser abraçada por ele e tudo mais. Mas agora ele está vindo lá dos montes, saltando, e no versículo 9, ele está atrás de nossa parede. Tem uma parede aí no meio agora. Então, implicitamente, o que está dizendo aqui o texto, e essa interpretação não é somente eu que faço, estou fazendo, é que houve aí um impedimento, houve aí uma espécie de separação, e não diz respeito à salvação, mas essa comunhão, essa intimidade com o amado, ela foi de fato impedida, e houve aqui uma espécie de separação, uma espécie de distanciamento do Senhor, com relação à sua amada, ou seja, Cristo e a igreja, mais especificamente também o Cristo e o crente. Quando você lê os escritos de muitos autores da época dos reformadores, dos puritanos, né, as devoções profundas que eles escreviam, eles falavam constantemente sobre esse assunto. Eles usavam uma palavra, eles usam uma palavra chamada deserção, a deserção espiritual. A ideia de distanciamento espiritual que o crente experimenta com relação ao amado, com relação a Cristo. Porque eles acreditavam que isso acontecia. E muitos puritanos até chamavam isso de a noite escura da alma, né? Momento de tristeza, de distanciamento do Senhor. Isso pode ocorrer por causa do pecado, ou às vezes pode ocorrer não por um pecado específico, mas porque o Senhor deseja também ensinar algo e ele se afasta por um tempo do crente, do cristão. E há, de fato, irmãos, momentos na vida cristã onde isso acontece. Há momentos que você sente um certo distanciamento da parte do Senhor. Isso acontece, como eu falei, por exemplo, pecado. E falamos isso semana passada. O pecado, ele pode, né, causar essa separação. Nós vimos o texto lá de Isaías, onde diz que o próprio Senhor diz, né? Vossos pecados causam separação, para que eu não ouça as vossas orações, etc. E nas Escrituras há muitos outros exemplos, né, de Deus julgando também o seu povo, né? E se afastando do seu povo. Então, isso acontece na vida cristã. Versículos 8 e 9 tratam também disso, dessa distância. Então, versículo 7 era o pedido dela que isso não aconteça. No versículo 8 e 9, isso está acontecendo. O amado, ele está vindo lá das montanhas, ou ele está atrás da parede, ele está olhando pelas janelas. Ele não está pertinho agora, não está tão perto, ele não está aqui me abraçando, mas existe uma parede, algo que separa. Irmãos, isso é real, verdadeiro na vida dos cristãos que realmente nasceram de novo. Porém, isso só ocorre, esse sentimento de distanciamento de Deus, de Cristo, só ocorre com os verdadeiros cristãos.
Isso não tem como isso acontecer, eu creio, com o cristão nominal, cristão falso. As igrejas estão cheias de pessoas assim. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso, né? Muitos que fariam até milagres no seu nome, diriam Senhor, Senhor e tal, e nunca tiveram de fato uma real comunhão com Ele. Existem então cristãos nominais, e eles não fazem ideia do que isso significa. Então, a minha pergunta para você é: você sabe o que é isso na sua vida? Você já experimentou distanciamentos da parte do Senhor, na sua vida, sua alma? Isso só pode ocorrer com o verdadeiro cristão, e o principal motivo para isso é porque só o verdadeiro cristão ele tem um discernimento espiritual para sentir saudades do amado. Nós vimos isso, né, no versículo 5, né? Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Então, ela deseja se alimentar do amado, porque a maçã, vimos o versículo 3, ele é como uma macieira, e passas tem a ver com as uvas, né? Porque no versículo 4 ele me levou à casa do banquete, que no original é a casa do vinho. Então a ideia aqui de maçãs e uvas são relacionadas ao alimento espiritual que está somente em Cristo. Porém, a pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue entender isso. Ela não tem um discernimento espiritual e ela não tem apetite espiritual. Ela não tem apetite espiritual. O apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, para o ímpio, parecem loucura. Para o homem natural, é uma loucura. O evangelho, para ele, não faz o menor sentido. Ele não entende o evangelho. Mas aqueles que nasceram de novo, eles têm um apetite espiritual. Então, eles sabem o que é sentir fome da palavra de Deus. E eles sabem o que é sentir fome da presença de Cristo. Eles sabem o que é isso. Então, eles sabem, conseguem discernir quando que o Senhor está distante da sua alma. Então, pode ser que muitas vezes, por exemplo, você tenha cometido algum erro, algum pecado, e você nem se percebeu disso. Você não entendeu que você pecou contra Deus. E você começa a ter uma percepção, um entendimento que alguma coisa está errada. Alguma coisa aqui não está certo na minha vida. Alguma coisa está errada. Então, às vezes, lendo as Escrituras, você vai lá e encontra, Deus fala com você, confronta e mostra ali o seu pecado. Então, o cristão ele tem esse discernimento. Por isso que João, onde ele diz, o apóstolo João ele diz, vós tendes a unção, que é o Espírito, ele vos ensina todas as coisas. Então, o cristão ele tem essa percepção de quando ele entristece o Espírito Santo, quando ele entristece a Deus e a Cristo. E isso faz parte da vida espiritual do cristão. Então, um alerta para nós é, se você não sabe o que é isso, você nunca experimentou isso na sua vida, você precisa rever, examinar o seu coração para ver se você realmente está em Cristo ou você já não está reprovado, como diz o apóstolo Paulo. Se você nunca sentiu isso. Mas, se você entende isso, você sentiu isso, e se hoje, que até mesmo nesse exato momento, você está com essa angústia ou tristeza, porque parece que o Senhor está distante de você, você consegue entender isso, você consegue perceber isso, você consegue discernir isso, é porque você tem um discernimento espiritual. Isso só ocorre com aqueles que nasceram de novo. Se você deseja o leite, né, espiritual, como diz Pedro, para por ele ir crescendo, se você deseja, se você tem esse novo sentido, apetite espiritual, é porque você nasceu de novo. Então, essa ilustração do bebê é muito interessante, né? Por exemplo, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que choram, né? E ali é uma característica de alguém que nasceu de novo. Chorar como? Chorar pelo quê? Chorar pelo pecado. Porque se você pegar a bem-aventurança anterior, bem-aventurados pobres de espírito. E o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus, e por isso a próxima bem-aventurança ele chora. Então isso é uma característica então de alguém que nasceu de novo, e é semelhante à característica de um bebê, né, que nasceu. O bebê que nasceu, ele acabou de nascer. O que acontece quando o bebê acaba de nascer? Ele chora, né? O choro é extremamente importante para dizer se o bebê está saudável ou não. Se o bebê não está chorando, alguma coisa pode estar errada.
Mas uma outra característica é a fome. Por isso ele fala, o Pedro, né? Desejai o leite espiritual, o leite da palavra. Então o bebê ele tem esse apetite e ele sente essa fome. Então ele percebe, então ele tem esse desejo pelo alimento, no caso o bebê, né? Pelo leite. Assim o crente que nasceu de novo tem pelas coisas espirituais e tem especialmente por Cristo. Então se você não tem desejo, fome por Cristo, você não percebe os distanciamentos de Cristo, algo está errado. Mas se você percebe isso, você já viveu isso, isso é uma ótima, como eu posso dizer, uma ótima verdade para você pensar, refletir, meditar. É algo muito bom para você ser encorajado na palavra de Deus, que você de fato nasceu de novo. É porque você nasceu de novo que você sente um desejo espiritual por Cristo e você consegue perceber o distanciamento do amado. Você consegue perceber. Então, a pergunta que eu te faço: você percebe o distanciamento do amado? Ainda que no primeiro momento você não sabe por quê, mas você sabe que alguma coisa está errada. Parece que o Senhor está longe. Eu fiz alguma coisa de errado, eu preciso refletir, eu preciso ir para a palavra de Deus, eu preciso orar, porque eu preciso resolver isso, eu preciso confessar o meu pecado diante do Senhor para de novo restaurar essa comunhão. Você já sentiu isso? Espero que sim, que você saiba o que é isso. Veja, irmãos, a importância desse livro. Por isso que esse livro ele é tão importante, né? Porque você consegue entender que a vida cristã, ela não é apenas o conjunto de doutrinas, teologia, não. É uma vida, de fato, que você vive com alguém, com o seu Senhor, com Cristo Jesus, em comunhão com Ele, comunhão com a Santíssima Trindade. Mas veja, em segundo lugar, a proximidade do amado. Então veja, em primeiro lugar, o distanciamento, o Senhor está distante, mas em segundo lugar, ele também está próximo. Parece um paradoxo aqui, né? Parece contraditório, mas isso é verdade. Ele está distante e ao mesmo tempo ele está próximo. Então, ainda que a amada, aqui no texto, ela, ela veja, né, que o amado está distante, ela vê que ele está vindo saltando lá sobre os montes. Ela também vê que ele está atrás da parede, ele está olhando pelas janelas, ele está atrás, está distante. Num certo sentido também, ao mesmo tempo, ele ainda está próximo. Ele está próximo, na verdade. Por que isso? Porque o texto diz o seguinte: eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Final do versículo 9. Ele está olhando pelas janelas, está atrás da parede, mas ele está olhando pelas janelas, e ao mesmo tempo ele está espreitando pelas grades. Isso é muito interessante, irmãos, de nós entendermos. Então, embora o cristão, o crente, ele sinta um distanciamento do Senhor, esse distanciamento espiritual, ah, na verdade, o Senhor nunca jamais abandonou ou abandonará o crente. Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. As ovelhas, Cristo disse, as minhas ovelhas, ninguém pode tirá-las das minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Então, ainda que ele pareça distante, na verdade, ele está sempre espreitando, ele está sempre olhando pelas janelas. Então, esse distanciamento, no caso do cristão, ele é temporário e ele apenas é algo que o cristão percebe, sente, devido ao pecado ou alguma outra razão. O Senhor faz isso para que o cristão perceba que algo não está certo, mas ao mesmo tempo que o Senhor está distante, ao mesmo tempo ele está espreitando, ao mesmo tempo ele está olhando pelas janelas. Como isso é possível, né? É uma- Talvez uma ilustração ajude você a entender o ponto, né? Isso eu ouvi uma vez de um pregador. Ele disse o seguinte: ele disse que ele costumava sair com um filho pequeno para fazer caminhada em bosques, lugar com muitas árvores. E aí o filho ainda era pequeno, eles caminhavam juntos e, e aí o filho soltava a mão dele, o filho soltava a mão do pai
e ia caminhando para longe do pai. Mas o pai fala para o filho: olha, não vai tão longe, fica aqui, fica perto de mim. E a criança não obedecendo, a criança começa a se afastar. Por conta disso, o que que o pai faz? O que que o pai fazia? Ele se escondia atrás de uma árvore. O pai se escondia atrás de uma árvore. Aí a criança ficava lá, né? Caminhando. Quando a criança olha para trás, cadê meu pai? Onde que ele está? A criança começa a chorar de medo, mas o pai está ali espreitando ainda, né? Ele está ali de olho no seu filho, de olho ali na sua criança. Ele está de olho, ele está próximo. E aí, finalmente, quando o pai sai de trás da árvore, a criança corre, abraça o seu pai, ali agarra na calça do seu pai e não quer soltar mais por nada, nada. Aí o pregador disse: é assim que eu quero andar com Cristo. É assim. É assim que você pode ou deve andar com Ele. Então, às vezes ele deixa você se distanciar por um tempo. Às vezes você pode ter feito isso sem perceber. E ele, você olha, cadê o Senhor? Cadê? Onde que ele está? Onde ele está? Mas, veja bem, você pode imaginar que ele está longe, mas na verdade ele continua espreitando, ele está olhando pelas janelas. Ele está próximo. Então, por isso que o salmista pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tudo escuro. Cadê? Tudo escuro. Não vejo a resposta do Senhor para uma oração, não vejo o Senhor agindo na minha vida, não vejo, está tudo escuro. Mas ainda que isso aconteça, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque o justo, ele vive pela fé. E se o Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está contigo. Faz parte do processo de santificação, que ele às vezes dá essas afastadas, esse distanciamento, mas é porque ele está nos ensinando algo, ele está nos corrigindo algo. Então, se você pensa que o Senhor está distante, não desanime, ele está sempre por perto. Não desanime, ele está sempre por perto, ele está sempre espreitando você, está espreitando, olhando pelas janelas, está cuidando de você, da sua família, da sua vida, de tudo que você tem, o que você é, ele está próximo. Ele está próximo. Então, irmãos, isso acontece na vida do cristão. Só aqueles que nasceram de novo sabem o que isso significa. O que é estar sentindo o distanciamento da parte do Senhor. E também quando ele, de fato, se aproxima e nos abraça. E você sente a sua presença, você está nos seus braços, você está com ele novamente. Então, isso, irmãos, é algo, de fato, que está presente na vida do cristão. Leia o livro dos Salmos. Por isso que João Calvino disse que os Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma humana. O livro dos Salmos constantemente falam sobre isso, de grandes dificuldades, lutas e tristezas do salmista, mas ao mesmo tempo de grandes alegrias que a presença de Deus lhe concede. E você não perderá sua salvação se você nasceu de novo. Por um momento você pode perder a alegria da salvação, mas não a salvação em si. Então não desanime, porque ele está sempre por perto. Você pode não estar entendendo o que ele está fazendo, mas como ele disse aos discípulos: o que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderás. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o distanciamento espiritual do amado? E ao mesmo tempo, você sabe o que é a proximidade do amado? Você já teve essa experiência de estar com ele, andar com Cristo, estar próximo, especialmente depois de um momento de distanciamento, de frieza espiritual, você novamente, por assim dizer, agarra-se nele e ele em você, e você está novamente agora alegre em Cristo, porque você entendeu que o justo viverá pela fé, que ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Então veja, ainda que o amado esteja longe, ele está olhando pelas janelas, ele está espreitando pelas grades. É isso que o Senhor Jesus faz conosco.
É isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus faz com os verdadeiros cristãos. Você sabe o que é isso? Você já viveu isso? Tem vivido isso na sua vida? Se sim, seja encorajado, porque esse livro ele trata disso, dessa comunhão do crente com a igreja, e não sobre o quem não conhece o Evangelho, não conhece Cristo. Mas as pessoas, ao ouvirem uma mensagem como essa, devem buscar, se forem cristãos nominais, a terem essa comunhão pessoal e íntima com Cristo. Então veja, irmãos, em segundo lugar, isso, a proximidade do amado. Em primeiro lugar, a sua distância, nós temos aqui, e em segundo lugar, a sua proximidade. Por último, em terceiro lugar, aqui no texto, nós vemos também a alegria do amado. Então veja, a distância do amado, a proximidade. Por último, versículo, nosso terceiro ponto, a alegria do amado. Apesar do distanciamento, o amado vem para ver a sua amada. Versículo 8. Esta é a voz do meu amado, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Então, assim, ele vem. Ele está distante, mas ele está vindo. É isso que ela diz. Ele vem saltando, diz o texto, ele vem pulando, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. E semelhante aqui, citar dois animais, o gamo ou o filho do veado. O que significa, irmãos? Esse saltando, ele vem com pressa e ele vem com alegria. É um salto de alegria e de prazer. Ele deseja se reencontrar com a sua amada. Ele vem saltando e pulando, diz o texto, né? Muito interessante isso. Ele está contente, ele está alegre em voltar para próximo da sua amada. Irmãos, isso é muito importante entender. Há muitos de nós, muitos cristãos, já conversei com muitas pessoas com essa mesma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Dificuldade de não conseguir vencer o pecado na sua vida, a dificuldade de manter-se contente, alegre em Cristo. Porque cometeu pecados, ele não consegue encontrar alegria, não consegue encontrar descanso. Porque o cristão verdadeiro ele tem medo, porque ele pecou contra Deus e ele percebe que Deus se desagrada dele e ele agora acha que Deus vai apenas julgá-lo, né, como um juiz. E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, então, de se alegrar de novo em Deus, em Cristo, depois do pecado. Mas veja, isso é uma doutrina importante. O verdadeiro cristão, crente, ainda que ele tenha pecado, ele lamentou o seu pecado, vimos aí no Salmo 51, isso deve ser feito. O cristão, ele confessa o seu pecado, ele se lamenta por causa do seu pecado. Porém, uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é que Cristo jamais deixará de amar você. Jamais deixará até mesmo de se alegrar com você. Mas eu pequei e tudo mais. Ele não deixará de amar você. Ele diz lá em Malaquias: Eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda. Deus é imutável. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com isso? Tem a ver que o seu amor é imutável. Também os puritanos, eles diziam o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Mas também não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Não há nada que você possa fazer. Mas eu pequei, sim, existe a tristeza pelo pecado. O Espírito Santo pode ser entristecido, diz o apóstolo, mas ele continua amando o seu povo, a sua igreja, e você enquanto crente individual. E quando então você pecou, ele se distanciou, ele está próximo, mas quando você confessa os seus pecados, ele vem saltando, pulando de alegria para se encontrar com você. Para muitas pessoas, isso é algo estranho, difícil de entender, mas é depravação total, eu sou pecador. Sim, é verdade. Mas você tem que entender que quando você
ora ao Senhor, desejando ter comunhão com Ele, o Senhor Jesus, ele não tem essa percepção, eu creio. Por exemplo, puxa, ó, lá vem ele de novo. Acabou de pecar, de novo vou ter que perdoar essa pessoa, de novo. Tem que perdoar esse crente de novo. E, poxa, de novo, né? Aí eu tenho que fazer isso porque eu prometi, né? Então eu vou lá perdoar ele porque eu prometi. Não, irmãos, não é isso. Não pense que seja isso. Ele tem prazer e alegria. Ele vem com pressa para se encontrar com você. Com pressa. Você pode falar, mas como pode ser isso? Você vai em Mateus capítulo 3, tem um exemplo disso. Mateus capítulo 3, o Senhor Jesus é batizado, e aí uma voz do céu, você se lembra? E que dizia a voz? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A voz do Pai falando a respeito de Cristo. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Aí você pensa, sim, com relação a Cristo, verdade. Mas se você está unido a Cristo, seus pecados foram justificados nele, se Cristo é a sua justiça, você está vestido de Cristo. Deus olha para você e diz: Este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada. Nele eu me comprazo, porque os méritos de Cristo estão neles, estão em você. Se você creu em Cristo, você estar nele, os méritos de Cristo, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E ele se alegra com o seu povo, ele se alegra com a sua igreja. O que você precisa fazer é confessar o seu pecado, se entristecer pelo seu pecado, e entender que Cristo tem alegria e amor por você. Como dizia, se eu não me engano, Robert Moore McCheyne, toda vez que você olhar para o seu pecado e ficar muito desanimado, olhe 10 vezes para Cristo que morreu por esse pecado. Olhe para Ele. Então você não pode focar demais no seu pecado. Não existe pecado maior que Deus, maior que Cristo, maior que a sua graça, onde o pecado abundou, sua graça superabundou em nós. Então, ele se alegra, irmãos, conosco. Ele vem saltando, ele deseja encontrar-se contigo. Então, enquanto você não confessa o seu pecado, ele vai se manter-se distante, por assim dizer. Lembra do salmista? Enquanto eu não confessei o meu pecado, lembra do salmo? Ele diz: a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Você precisa confessar e ele virá apressadamente para estar contigo. Você entende isso? Você crê nisso? Que a graça dele é maior que o pecado? Cristo é maior que tudo. Você não pode crer, pensar que o seu pecado pode ser maior que o Senhor. Não pode ser. Não é. Então creia nisso. Se alegre nele. Não se desanime com seus pecados, porque ele perdoa todos eles. E ele não deixou em nenhum momento de te amar. Ele não deixou de em nenhum momento, até mesmo, de se alegrar contigo. Ele tem prazer nas suas orações. Ele tem prazer quando você o adora, quando você cultua, quando você canta. Ele tem prazer quando você medita na sua palavra. Ele deseja que você assim o faça. Ele deseja encontrar-se contigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia no Senhor. Creia que ele se alegra contigo. Você pode pensar, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Tão pecador, tão miserável. Miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo. Mas veja, o versículo não para aí, né? Paulo não para aí. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele continua. Ele continua. Então há um lamento, por um lado, na vida do cristão, e pelo outro há o alegrar-se. Uma vez eu vi uma ilustração, é como se fosse um pêndulo. Um pêndulo. Por um lado, o pêndulo está de um lado e você vê só o seu pecado. Você desanima, desanima, desanima. Depois o pêndulo vai para o outro lado, onde você vê a graça, a misericórdia de Deus, você se alegra. E a vida cristã é como esse pêndulo, né? Como se fosse esse pêndulo. E eu digo para você, a vida mais saudável, a vida cristã mais saudável é quando esse pêndulo ele se move o mais rápido possível. Não fique muito tempo demais de um só lado. Não fique. A vida cristã saudável é quando você reconhece rapidamente o seu pecado e já corre para Cristo. E por outro lado, se você fica muito tempo só olhando a graça, a graça, a graça e não reconhece que é pecador, também é um problema. Aí o Senhor
ele disciplina você quando você peca. Então você volta para o outro lado. Então é um pêndulo, né? Essa é a vida cristã aqui neste mundo, enquanto tivermos o pecado em nossas vidas. Mas o ponto é esse, irmãos. Ele vem com grande alegria. Ele ama você, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele mesmo. Que você possa crer nisso. E algo ainda, por exemplo, nós temos aqui no texto, tem algo muito interessante aqui no início do versículo 9 que diz assim: ele é semelhante ao gamo, gamo ou ao filho do veado. Essa palavra gamo, ela é utilizada, por exemplo, lá em 2 Samuel, para se referir a uma pessoa, se eu não me engano, era um dos servos de Davi, que ele era ligeiro de pés. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido, ligeiro de pés. Então, ele é semelhante ao gamo, ele é ligeiro, ele é rápido. O Senhor, ele vem saltando, ele vem pulando, ele vem rápido. Enquanto você demora para confessar o seu pecado, ele é rápido para te perdoar. Ele é rápido para nos perdoar. Ele não demora. Ele nos perdoa sem demora. Nós é que demoramos, né, para confessar os nossos pecados. Então, essa palavra gamo se refere a esse animal. Mas tem uma outra coisa interessante ainda. Essa palavra gamo, ela tem outros significados. O significado primário, na verdade, não é o animal. Se você pegar um dicionário de hebraico, você vai ver essa palavra lá. E a palavra gamo, no hebraico, aqui está em português para nós, ela significa glória, beleza e honra. Eu não estou inventando isso, pode olhar qualquer dicionário de grego, pesquisa uma referência, você vai ver. Essa palavra significa glória, beleza e honra, é o significado dessa frase. Ele vem como o gamo, rápido, e ele vem cheio de glória, ele vem com toda a sua beleza, e ele vem com honra. Irmãos, Cristo vem rapidamente, não apenas rapidamente, mas ele vem rapidamente para nos trazer sua glória. Você contemple a sua glória, sua honra e a sua beleza no Evangelho. É no Evangelho que você contempla a glória de Cristo, sua honra e a sua beleza no Evangelho. Não há nada mais belo que o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os anjos, diz lá em Efésios 3, os principados e potestades nos céus, eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, a beleza de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, quando eles olham para a igreja. Então, anjos, seres sem pecados, eles olham para pecadores como nós e eles contemplam a glória do Senhor na igreja. Eles contemplam honra, a beleza do Senhor. É isso que é, que o Senhor traz para nós. O crente quebrantado, ele experimenta isso. Pega um salmo como esse, 51. Né? Ali você vê, sim, algo terrível, o pecado de Davi. Mas veja como é maravilhoso aquele salmo, porque ele fala da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. E como Davi ali, ele pode se alegrar em Deus com o seu perdão. Maravilhoso isso, irmãos. Isso é o Evangelho. Ele vem rapidamente nos conceder isso. E ainda tem uma aplicação final, né? Esse texto aqui. Cristo, ele virá novamente, ele voltará. O Novo Testamento fala sobre isso. Quando Cristo ele voltar, ele vier, as nações lamentarão, diz as Escrituras, quando eles verem o Filho do Homem com sua glória. Mas para o Filho de Deus, dos filhos de Deus, para os eleitos de Deus, será glória, honra, beleza. Será isso, quando ele vier para nos levar, para quando eles vier, para nos levar para estarmos com ele para sempre. É isso que ele considerar cada um de nós. Glória, honra e beleza. Irmãos, esse é o Evangelho. Se você consegue enxergar a glória do Evangelho, essa beleza do Evangelho e a honra que você pode ter nele, primeiramente olhando para os seus pecados. Quando você entende qual pecador você é. E depois você olha para ele, para o Evangelho, e olha para Cristo. E você encontra tamanha glória, honra e beleza. Coisas que o ímpio ele não pode entender, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver.
Mas o crente que nasceu de novo e tem um coração contrito e quebrantado, ele consegue ver. Então eu te pergunto, como você tem enxergado essas coisas? Você entende que Cristo ele perdoa o seu pecado e ele está feliz e alegre contigo, com a sua confissão? Ele deseja comungar contigo, ele deseja demonstrar essa grande alegria. Ele vem ao encontro da sua alma, saltando, pulando, para te abraçar, para que você sinta novamente a alegria da sua salvação, que você consiga descansar nele e alegrar-se nele. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É essa alegria do amado é que nos encoraja. É o seu amor, sua alegria que nos encoraja. Você olha para o apóstolo Paulo, quanta coisa ele fez pelo evangelho. Quanta coisa. Paulo, para que Paulo fazer tudo isso? A resposta dele é simples, porque o amor de Cristo me constrange. É por isso. É por isso que eu desejo servi-lo, desejo amá-lo, desejo confiar nele, que você encontre então alegria no Senhor. Que a sua vida cristã não seja só de tristeza pelo pecado, uma tristeza contínua, mas que essa tristeza pelo pecado dure só uma noite, mas e que a alegria no Senhor ela venha pela manhã. Amém. Irmãos, vamos orar agora para nós encerrarmos. Gostaria de pedir aos irmãos que. Irmão Anderson está podendo orar, irmão Anderson? O irmão Edson também, se puder, fazer uma oração, Sim. nós encerrarmos. Oremos. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, Deus Criador, Governador, Sustentador de todo o universo, Senhor que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias, louvores e adorações sejam dadas a Ti, Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo, dia do Senhor, mais uma vez, mais um privilégio de estar ouvindo esse sermão, esse estudo. Graças a Ti, Senhor, te damos graças por ser muito bondoso, misericordioso conosco. Num mundo com mensagens cada vez mais estranhas, esquisitas, egocêntricas, a gente tem o privilégio de estar ouvindo essa palavra como ela é, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, colocando o ser humano no seu devido lugar, colocando Deus Pai Todo-Poderoso no seu devido lugar, que é a Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, esteja nos perdoando, Pai, e que o Senhor nos ajude a te obedecer, que o Senhor nos ajude a provar do seu amor, que o Senhor nos ajude a ter essa intimidade contigo e sentir a alegria da salvação, de sentir que o Senhor tem prazer e alegria em nos amar e em nos perdoar, Pai. Se buscarmos de fato de coração contrito e humilhado perante Ti, Senhor. Pedimos encarecidamente que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes, que não, também os que não puderam estar participando, em meio a tantas enfermidades, Pai. Esteja trazendo a cura das nossas enfermidades. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar milagrosamente, conforme a sua maneira, conforme o teu querer. O Senhor tem suas maneiras, seus métodos. O Senhor pode usar a ação dos remédios, o Senhor pode usar médicos. O Senhor esteja nos curando, trazendo a cura das enfermidades físicas e das enfermidades espirituais. Dai-nos fome e sede de Ti. Encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito. Seja abençoada essa semana que se inicia hoje. Tenhamos uma semana abençoada. Livra-nos do mal. Livra-nos do ser humano cruel, ruim, malvado, sanguinário de coração. E que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, para que possamos ter igrejas onde a gente possamos estar congregando
fisicamente, presencialmente, participando da ceia do Senhor, cantando salmos, tendo comunhão com os irmãos. Traga mais trabalhadores para a sua seara, Senhor. Capacita mais pessoas, mais homens, mais vozes no deserto, mais igrejas, mais pastores. Nos ajude, nos auxilie, Pai. Seja conosco, deixamos tudo em suas mãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós, mais uma vez, ó Pai, queremos te adorar, ó Deus, te bendizer, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de aprender do Senhor, Deus. Obrigado por essa bênção, poder aprender de Ti, conhecer mais do Senhor, ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração por meio da Tua Santa Palavra, que é sempre viva, sempre eficaz, nunca volta vazia, sempre atinge o propósito pelo qual o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado por esse momento que podemos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, é maravilhoso saber que o Senhor nos ama, esse tão grande amor que o Senhor tem para conosco, um amor infinito, imutável. Ó Deus, um amor que nos salva. Obrigado, a Deus, por ter nos colocado entre aqueles que o Senhor ama e assim fez todo o plano para nos salvar por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, é muito bom saber que nada nos separa deste amor, nem nós mesmos, nossos pecados, nem as circunstâncias à nossa volta. Deus, louvado seja o teu santo nome por esse amor tão grande, ó Pai. Mas nós clamamos a Ti, Deus, que somos perdoe os pecados, que cria em nós essa parede, ó Deus, essa separação, que nos impede de experimentar ainda mais este amor, nos impede, ó Deus, de ter o verdadeiro gozo, o verdadeiro prazer no Senhor e de amar também, ó Deus. Por isso, ó Pai, desperta em nós nosso amor por Ti, ó Deus. Que Tu possa nos atrair, Deus, nos iluminando os olhos, a mente, o coração, para Te contemplar, contemplar toda a Tua beleza, toda a Tua glória, Deus. E que esses Teus atributos, ó Pai, nos atraia para Ti, nos desperte para Te buscar com o coração, para Te amar de fato, ó Pai, de verdade. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos falhos, nós não merecemos nada de Ti, ó Deus. Na verdade, o que somos merecedores é da Tua ira, ó Pai, do Teu castigo, do Teu furor. Mas o Senhor quis nos amar, quis nos salvar, Pai, de tudo isso. Por isso, ó Deus, nessa hora, o que queremos é honrar o Teu nome, Te glorificando, louvando ao Senhor, pedindo, ó Deus, que essas coisas sejam reais em nossa vida, possamos no nosso dia a dia, ó Pai, tanto experimentar o teu amor, percebê-lo a cada dia, como também dedicar a ti o nosso amor, para que o Senhor seja o nosso Deus, nós sejamos o teu povo. Neste relacionamento contigo, nós possamos ser edificados, ó Pai, espiritualmente possamos crescer em santidade, em vida, ó Deus, cultivando em nós as virtudes que a tua palavra nos ensina, que o Espírito faça-nos cada dia mais cheios a Deus, e que assim possamos, ó Pai, viver de acordo com o teu querer e com a tua vontade. É o que pedimos por nós, pelos nossos irmãos em Cristo, todos, ó Pai, que também têm lutado contra os seus pecados para viver uma vida santa, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, nos santifique, nos purifique com e sopa, ó Pai, como diz o teu servo Davi, queremos essa santidade, Pai, essa pureza, que o Senhor renove em nós esse coração puro, Pai. Que o Senhor renove o nosso espírito dentro de nós, para que possamos, ó Pai, ser agradáveis aos teus olhos, ó Deus. Tem misericórdia de nós neste mundo mal, nesta hora de trevas, Pai, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos dê a verdadeira luz da tua palavra, para que possamos caminhar seguros, ó Pai, nesses dias difíceis. Que eu guarde as nossas famílias, nossas casas, nossas coisas, ó Deus. Que o Senhor nos preserve, nos dê saúde, aqueles irmãos
enfermos, Pai, que possa ter misericórdia, conceder a graça e a bênção da saúde, Deus. Nós oramos pedindo, Pai, essa semana que começa, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie cada dia, cada momento, conforme o teu querer. Pai, nos fazendo ter experiências boas, agradáveis com o Senhor, que em tudo, Pai, seja qual a circunstância que nós venhamos a viver, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, o Senhor nos faça conhecer a tua vontade, Pai. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Deus abençoe grandemente. Amém, meu irmão. Amém. Abençoe, viu? Boa semana, irmão, também, família.